Fala, Guguinha. E aí, beleza? Fala, Guga. Vamos lá. Vou participar de 2 reuniões ao mesmo tempo, então vou ficar sem câmera. Valeu, Guguinha. Tranquilo aí? Tudo dominado? Tudo tranquilo, meu amigo? Maravilha. Tudo dominado. Esperar mais 2 minutinhos só para a galera conectar aí. Então, já... Enfim, pessoal, boa noite a todos. São 7h35. Vamos dar continuidade aí ao nosso programa de educação continuada online. O tema de hoje é como eu faço técnicas cirúrgicas do membro superior, em nome do nosso presidente, José Otávio Soares Hungria. Eu queria agradecer a todos pela presença. Vou estar eu, Alexandre Palutino, aqui do Rio de Janeiro, com meu amigo Pedro Labronice, também do Rio, da região serrana, grande Jean Clay, do norte do país, e o meu amigo Tufi, de Minas Gerais, terra boa, terra do amigo Robinho também. E vamos falar para vocês sobre coisas bem específicas, como a fixação de fraturas do terço distal e proximal da clavícula, processo coracóide da escápula, as fraturas isoladas do tubérculo maior do úmero, e as fixações do fragmento de Rudin nas fraturas distais do rádio, que vai ser o professor Tufi que vai falar para a gente. São aulas rápidas, aulas de 10 minutos, com 5 minutinhos para perguntas entre elas. Espero que vocês participem. Estamos aqui, na verdade, isso aqui é um bate-papo para a gente passar um pouquinho de experiência e trocar experiência com todos os presentes. Tá? Vamos dar continuidade. Compartilhar aqui com vocês a tela para a gente começar. Começo eu. Está claro para vocês? A tela está sendo vista? Alguém pode me responder? Tá certo. Maravilha. Então, vamos começar a falar um pouquinho para vocês sobre a fixação das fraturas dos terços proximal e distal da clavícula. Meu nome é Alexandre Palutino, sou do Rio de Janeiro, Casa do São José, sou militar, sou do Corpo de Bombeiros aqui, faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Trauma e sou instrutor da Fundação AOA. Só não está passando a aula. Opa! Então, qual é o problema? O problema são essas fraturas, fraturas mais atípicas, as fraturas do terço
proximal da clavícula, que são extremamente raras e subdiagnosticadas, e as fraturas do terço distal da clavícula, que não são tão raras quanto do terço proximal, mas também são fraturas de difícil tratamento. Essa vai ser a nossa missão, conseguir achar uma solução para isso e a melhor solução, né? Epidemiologia da doença: as fraturas da clavícula cometem, na sua grande maioria, jovens, né, vítimas de traumas de alta energia, e tem uma distribuição bimodal, e aqueles pacientes idosos acima de 70 anos com traumas de menor energia. São de 5 a 10% de todas as fraturas, englobam até 44% das fraturas da cintura escapular, e sua grande maioria são fraturas do terço médio. Essa é a distribuição, vejam, senhores: 15% fica com terço lateral e somente 5% com terço medial, que realmente é uma lesão mais rara dentro dos ossos, dentro da clavícula, né? Aqui a distribuição que a gente tem, vejam, senhores, em relação a sexo masculino e feminino, realmente os homens são muito mais submetidos a esse tipo de lesão, de trauma, por isso que nós homens vivemos menos, né, ao decorrer da idade jovem, e a partir do momento que a gente passa aí da 6ª década, isso vai se equiparando, e realmente nas décadas mais avançadas, quase com o mesmo percentual. Esse é o mecanismo de trauma. Normalmente no esporte é quando o atleta amador, seja ele ou profissional, ele cai trauma direto sobre o ombro, então ele sofre um impacto direto sobre o ombro, projetando todo o peso do corpo, e esses são os sinais clínicos: escoriação na região posterior, escoriação na região lateral, né, o que leva a esse tipo de lesão. O diagnóstico clínico, né, naquelas fraturas do terço distal da clavícula, são mais fáceis de serem diagnosticadas. Normalmente você tem edema, você tem dor, incapacidade funcional. Já as fraturas do terço proximal da clavícula, a gente tem que agregar um exame em perfil desses pacientes. Vejam, senhores, nessa foto do lado direito, onde vocês podem ver uma tumefação, um aumento de volume e dor. Então, o diagnóstico sai no exame físico. No exame radiográfico, é extremamente importante toda fratura de clavícula, os senhores terem o exame dos dois ombros em AP, englobado no mesmo exame, na mesma chapa, em posição ortostática, e a gente vai ver o porquê, porque com essa radiografia a gente consegue comparar o comprimento da clavícula, de um lado comparando com o outro, e a gente consegue ver se você tem uma redução, se você tem um rebaixamento do mecanismo suspensório do ombro, do qual a clavícula faz parte. Então, é exatamente isso. A gente pode comparar, né, o comprimento dos dois lados, tanto clinicamente quanto radiograficamente, e vejam, senhores, aí do lado direito, ele encontra-se encurtado nessa fratura do terço diafisário da clavícula. Então, é extremamente importante esse exame comparativo, porque isso leva à limitação funcional, principalmente nos doentes jovens, que é o perfil desse tipo de lesão. Tá? Então, o exame comparativo em ortostatismo é extremamente importante. Vejam vocês, aqui o de cima é um raio-x em AP em decúbito dorsal. Quando a gente faz o ortostático, veja como muda o alinhamento, veja como muda o desvio da fratura. Então, uma fratura que seria, de repente, até passiva de tratamento conservador no exame superior. No exame inferior, a gente tem certeza que necessita de uma abordagem cirúrgica. Queria chamar a atenção de vocês para que tomem muito cuidado com o raio-x em fraturas proximais. Vejam, senhores, é difícil o diagnóstico, é extremamente difícil a gente visualizar essas lesões aqui na radiografia, né? Se você realmente não estiver suspeitando, ela pode passar desapercebida, né? O TC, a tomografia computadorizada, é extremamente importante na fratura da extremidade da clavícula, né? É mandatório que você faça, porque com a tomografia a gente pode definir o tamanho do fragmento, seja ele proximal ou seja ele distal. A gente pode definir o número de fragmentos e aí sim determinar o melhor planejamento para o tratamento e a melhor abordagem cirúrgica. Vamos dividir o tratamento naquelas fraturas proximais e nas fraturas distais, para que fique mais didático para os senhores. As fraturas proximais, a gente tem duas opções de tratamento. Normalmente, a gente faz a estabilidade absoluta, a gente fixa isso com uma placa em T
ou dupla placa de mini fragmentos. O que a literatura traz para a gente? Esse grupo avaliou 50 pacientes com fraturas proximais da clavícula e comparou a placa T com a dupla placa de mini fragmentos em distribuição ortostática. E chegaram à conclusão que a dupla placa, né, de mini fragmentos, ela complica menos e ela consolida mais rápido por trazer mais estabilidade. Esse é um caso do meu amigo Robson Esteves, né? É uma fratura bipolar da clavícula. Vejam vocês, tem tanto fratura proximal quanto fratura distal. A gente vai se ater aqui às fraturas proximais. Vejam, senhores, olha a diferença do exame em radiografia que a gente tem do segmento, né? A gente consegue ver bem a fratura do terço distal, mas terço proximal, difícil visualização. Porém, quando você faz a tomografia, olha a reconstrução, olha o tamanho do desvio que vocês têm na região proximal, necessitando sim de abordagem cirúrgica. Essa foi a abordagem cirúrgica adotada. Ele fez uma placa distal e proximal dupla placa em distribuição ortogonal, com estabilidade absoluta e redução anatômica, e esse é o resultado final, o doente com 4 meses de evolução. As fraturas do terço distal, que são mais comuns do que as fraturas do terço proximal. A gente tem várias opções de tratamento. A gente pode tratar com endobótons, né, com amarria subcoracoide. A gente pode tratar com placas especiais para esse segmento. A gente pode associar as placas especiais para o segmento distal com o endobóton e as placas em hook, em gancho, que também são implantes para tratar esse tipo de lesão. Esse grupo avaliou 74 pacientes. Eles compararam a placa distal, especial para o segmento, a amarria com endobóton e a placa hook. Viram que o tratamento conservador dessa lesão distal tem um alto índice de pseudartrose e chegaram à conclusão que nas complicações mais frequentes, a placa distal é a soltura. Isso acontece porque muitas vezes a qualidade óssea é ruim naqueles pacientes mais velhos, ou o fragmento é muito pequeno e você não consegue uma boa fixação com parafuso. O endobóton teve um caso de ombro congelado, eles acham que foi porque violou o ombro, né, para poder fazer a amarria subcoracoide, e a placa hook necessita de sua retirada em aproximadamente 20% dos doentes. Então, essas foram as complicações encontradas por esses autores. E como escolher? Né? A gente viu que a gente tem várias opções. Como que a gente escolhe? O que define é o tamanho do fragmento, senhores. O tamanho do fragmento é que vai definir a melhor maneira da gente fixar e a qualidade óssea, tá? Então, se esse fragmento ele é muito pequeno, ele é muito periférico e está fragmentado, a gente pode executar somente uma amarria com qualquer dispositivo, esses de endobóton, hoje tem vários no mercado subcoracoide, e a gente pode executar a amarria, alinha a fratura, e essa fratura vai realmente consolidar. Procedimento percutâneo, fácil de ser feito. A gente pode utilizar as placas próprias para esse segmento, só que para isso os senhores necessitam de um osso de boa qualidade, com uma boa ancoragem distal e um fragmento onde vocês conseguem uma boa densidade de parafuso. Reparem vocês, essas placas elas têm realmente na sua região distal parafusos de 2,4 a 2,7 milímetros e na região mais proximal os parafusos variam de 2,7 a 3,5 milímetros. Então, essa possibilidade de parafusos com densidade menor na região distal possibilita com que vocês coloquem um número maior de parafusos. A placa hook é um bom artifício, principalmente naqueles fragmentos extremamente cuminutos, extremamente pequenos, né? E onde tem um componente metafisário que você realmente não consiga fazer a amarria ou que fique fora da posição da amarria. O grande problema da placa hook é que você invariavelmente tem que retirar esse implante, então submeter o doente a um segundo procedimento. A gente pode associar, essa é uma boa solução, né? Em vez de utilizar a placa hook, a gente pode associar naqueles fragmentos, aquelas regiões metafisárias mais cominutivas, aquelas fraturas mais estendidas, a gente pode utilizar uma placa para fixar e fazer uma amarria com endobóton. Essa é uma boa técnica também naqueles pacientes que têm qualidade óssea ruim, que você não se sente confortável de deixar somente os parafusos distais
fixando o fragmento. Então, senhores, em resumo, a fratura proximal, cuidado com o diagnóstico, ele muitas vezes é subdiagnosticado, faça sempre tomografia, a dupla placa é a melhor opção. Na fratura distal, o que vai definir é o tamanho do fragmento e a qualidade óssea. Na dúvida, associe e faça uma marria subcoracoide. Obrigado a todos pela atenção. Meus amigos, estou aberto agora aqui a perguntas e dúvidas sobre o assunto. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta? Por favor. Posso fazer uma pergunta, Plotino? Deve, meu amigo. A existência de lesão dos ligamentos córacoclaviculares interfere no teu diagnóstico de escolher uma técnica ou outra? Olha, o Pedro, normalmente essas fraturas distais não interferem muito, não. Invariavelmente, dependendo da posição da fratura, é que você vai ter a lesão ou não dos ligamentos, tá? Mas não interfere, não. Não interfere, não, porque normalmente quando a gente fixa, a gente alinha a fratura e isso vai cicatrizar de qualquer forma. Hoje, pessoalmente, eu tenho usado a marria na grande maioria dos pacientes. Eu faço só marria simples ou eu faço a marria com a placa associada, né? Quando o paciente é muito jovem e a fratura é bem distal, eu faço a marria simples, quando a qualidade de osso é boa. Quando o paciente é 60 a mais, eu normalmente faço a marria junto com a placa e a placa é utilizada como uma arruela e mantém todo aquele conjunto rebaixado. Posso fazer outra pergunta? Fica à vontade. Perguntar, né? Perguntar não faz mal, né, cara? Não infecta. Então, quando você, nas fraturas de 70 ou mais, quer dizer, nas fraturas idosas, com fraturas da clavícula lateral, passa na sua cabeça tratamento conservador? Passa na minha cabeça, inclusive eu mostrei uma radiografia ali na aula que você deve ter visto do ombro bilateral, que era uma fratura no idoso, até com bastante artrose, uma fratura aliada. Esses pacientes eu realmente trato de maneira conservadora se não tiver desvio, porque esses doentes, quando não tem desvio, é porque os ligamentos estão íntegros normalmente. Isso. Então, a fratura é muito distal, os ligamentos estão íntegros. Os ligamentos estando íntegros, pouco provável que isso vai desviar. Eu trato de maneira conservadora, sim. Eu estou te falando Agora, disso. o idoso ele tem uma peculiaridade, né? Ele tem uma pele mais frágil, normalmente tem menos cobertura se for magrinho, e o velhinho normalmente é magrinho, e a pele mais frágil. Então, tomar um pouco de cuidado, porque pequenos desvios podem realmente causar lesão de pele nesses pacientes pela própria fragilidade e redução de cobertura. Porque eu li um artigo que ele falava que a pessoa idosa, para fazer a fixação, é muito difícil, porque a qualidade óssea é ruim, o tempo de consolidação é ruim, quer dizer, o tipo de placa que a gente tem normalmente não consegue fixar a fratura, né, porque acaba arrancando sempre, e na grande maioria das vezes fica em pseudoartrose, que não traz nenhum déficit funcional para essas pessoas. Então, eles falam que tem a ideia do operar ou não valer a pena, o distal da clavícula em idoso. E aí eu acho que o que vai definir, Pedrão, é realmente o desvio. Se não tem desvio, trata conservador. Se tem desvio, aí eu acho que vale a pena fazer, até por causa de lesão de pele. Aí tem jeito, né? Tem duas perguntas aqui do... Oi, Guga, chamou? Eu tenho uma pergunta também. Isso. Em relação ao uso de placa gancho, você considera um número mínimo de parafusos para você não pensar em usar a placa de bloqueio distal de clavícula e preferir o uso de placa gancho? Cara, eu particularmente eu não uso a placa gancho. Esses estudantes fazem lise subacromial, você tem um índice de retirada em algumas séries superiores a 20% do implante, né? Se você não tem possibilidade de colocar uma densidade de parafuso que te dê segurança, associa a marria, faz o endobottom com a placa própria para esse segmento. Eu acho que você vai ter uma fixação mais definitiva e provavelmente não vai retirar o implante, não vai ter uma segunda cirurgia. Guga respondeu? Acho que o Guga congelou. Obrigado. Tem umas perguntas aqui. Só um segundo. Tem uma pergunta do Zé Félix, meu amigo José Félix.
Ele está perguntando implante intramedular para fratura diafisária, se eu tenho usado. Não, Zé, eu não tenho usado implante intramedular. Na verdade, eu tenho feito a fixação percutânea das fraturas diafisárias, com 2 pequenos acessos. Já tenho feito isso há mais de 5 anos e realmente os resultados são muito bons. Eu prefiro usar a placa, até porque, de maneira percutânea, eu fico mais seguro do que implante intramedular e você não tem realmente necessidade de retirada, nunca retirei um implante desse, eu dou preferência ao osteossíntese percutânea hoje das lesões diafisárias da clavícula, tá? Tem uma pergunta do Frank Esteban, né? Opinião sobre as suturas de alta tensão passadas subcaracoides no bordo superior da clavícula com perfuração prévia. Um cuidado, Esteban, não sei se entendi bem a tua pergunta aqui, mas um cuidado que a gente tem que ter com isso é exatamente o furo que você faz na clavícula ficar alinhado com o coracoide. Senão você pode realmente desviar e reduzir mal a clavícula. Uma outra coisa que acontece frequentemente, você pode anteriorizar a clavícula. Se você não faz o furo na base do coracoide e faz o furo um pouco mais para a ponta do coracoide, e você traz a clavícula ela realmente um pouco para frente, e aí você perde a redução. Então, o furo deve ser feito na base. Cuidado para não ter hiperredução, que é uma tendência, a gente puxa muito esses endobotos, eles não recuam, eles só vão numa direção. Então, realmente, muito cuidado na redução, checa sempre com Zanca, tá? Sempre com Zanca. Tem uma fratura do Boni aqui, uma pergunta do Boni. Nas fraturas do terço médio, quando você acaba optando por dupla placa. Boni, na verdade, eu acho que uma placa superior de 3,5 percutânea, ela traz realmente bastante estabilidade. Eu não vejo hoje porque a gente usar dupla placa de mini fragmentos. Você aumenta custo, aumenta a desvascularização, né? Você acaba tendo que abrir o risco de lesão do nervo supraclavicular. Elas têm realmente uma estabilidade maior quando solicitadas, né, em forças axiais, mas são trabalhos biomecânicos. A gente vê na prática que a colocação da placa percutânea com 3 parafusos de cada lado, se realmente ela dá uma boa estabilidade, você realmente não tem complicação com a colocação da placa superior. O único cuidado são os doentes muito magros. Esses doentes muito magros, somente atletas de ciclismo. O ideal ou bota a placa anterior, ou aí sim, utilizar a dupla placa, que ela tem uma aderência maior e ela é de mini fragmentos, realmente incomoda menos o paciente a colocação do implante do que no terço superior. O Mário Assis... Posso dar um pitaco nas duas? No Franco, o Franco é interessante a pergunta, porque primeiro que você matou a charada da estabilização da fratura, né? O que é importante é a redução da fratura, e por isso que esses furos têm que ser furos em direção do coracoide, para você não ter um desvio anterior, posterior, que for da fratura. Mas tem um macetezinho que ele pode usar que é muito interessante. Se você não tem o endobottom, mas você consegue ter âncoras, então você vai fixar com uma âncora na coracoide, e o furo que você faz na clavícula, você pega esses fios de sutura de externo, quando faz cirurgia de cardíaca, você vai fazer um furo muito pequenininho na clavícula, e você vai passar esse fio dobrado, tá, para puxar o fio para cima da âncora e fazer a sutura na clavícula direita. Isso ajuda também a evitar complicação. Foi até pergunta do Mário Assis aqui, Pedrão. Foi exatamente isso. Nas fraturas do terço lateral, quando não temos acesso às amarrilhas, cabe o uso de fios de Kirchner, e quando não temos acesso. Mário, na verdade, a gente pode fazer essa amarria com fio de etibond. Usa um mixter, passa por debaixo do coracoide, pega a agulha com a bundinha da agulha, sem ser a ponta, né? Porque para você preservar, você puxa e amarra em cima, fura a clavícula e amarra com fio de etibond, não necessita das amarrias, não. E o fio de Kirchner, se a gente faz amarria, eu não vejo por que utilizar fios de Kirchner para fixar. Se eu amarria, normalmente ela baixa, não necessita de suporte com fios de Kirchner, não. Tá? Pessoal, alguém... Deixa eu falar a tua pergunta do Boni. O Boni fez uma pergunta que é bastante interessante.
Desculpa, Lotino, desculpa ficar te enchendo aí, mas é interessante, esses detalhes técnicos são bacanas, e parece que a discussão nossa é técnica, né? Não é literatura nem evidência. Quando você vai fazer uma fratura diafisária de clavícula, e ela é uma fratura grande, com vários fragmentos, às vezes se faz até fixação com parafuso 2.7, 2.5, para segurar alguns fragmentos e colocar uma placa. Se você tiver que usar uma placa de reconstrução, que é uma placa frágil, muito frágil, você coloca uma placa superior, você desenha a clavícula, coloca uma placa superior e aí usa uma segunda placa. Sabe por quê? Porque essa placa ela não vai aguentar. Ela vai fletir, vai quebrar. Ou então, se você for mais malandro, você vai usar essa placa de reconstrução não de uma forma superior da clavícula, e sim de uma forma anterior da clavícula, que aí a placa não consegue ficar dobrar, né? Mexer. Só salientar para vocês que essa fratura é diafisária, tá? A gente está falando de fratura diafisária, só para deixar claro. Maravilha. Pedrão, muito obrigado. Ô, Pedro, você se importa que eu mude a ordem e o Tufi dê a aula dele? Porque ele tem um voo às 8h30. Pelo amor de Deus, agora. O aeroporto em Minas Gerais é pertinho de Belo Horizonte, então, para não atrasar o amigo. Faça favor, agora. Por favor, Tufi. Eu agradeço muito vocês. Eu marquei um transfer para o aeroporto às 8h30, mas essa discussão com esses amigos desse nível não tem jeito de acabar cedo, não, porque realmente é muito bom. Então, me foi pedido para apresentar aqui como é que eu faço para fixar o fragmento de Rodine. Deixa eu só apagar essa quantidade de coisa aqui, acho que dá para ir. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Tufi, eu trabalho aqui em Belo Horizonte, trabalho junto com o Robson, um grande amigo que me estimula muito com essas apresentações aqui, que eu mesmo não sabia desse nome do Rodine. Mas vamos lá. Então, como é que nós fazemos a fixação desse fragmento, que é o fragmento da faceta volar do semilunar? Essa fratura, essa lesão, foi descrita por Barton em 1938 como uma subluxação do punho consequente a uma fratura articular com uma instabilidade, aí, uma inserção dos ligamentos no carpo. Então, esse mecanismo de ação ocorre por uma carga axial que vai provocar uma pronação do punho, uma extensão do semilunar com o piramidal e uma flexão do escafoide e, com isso, uma translação de volar para volar e para ulnar no carpo. Quando a gente olha a anatomia do rádio distal, nós observamos que existe aí um trabeculado ósseo muito interessante, que ele se difere um pouquinho da parte da fossa do escafoide para a fossa do semilunar. Quando nós estamos na fossa do escafoide, é um trabeculado muito espesso e que se parece aí com uma viga, tem umas lacunas que se parece com uma viga de metal. E quando nós vamos um pouquinho mais para dentro do osso, nós temos aí um arqueamento que parece muito com uma estrutura que sustenta uma ponte. Então, a cortical passa um pouco diferente para a subcondral, que é diferente da metáfise, que é diferente da diáfise. E na superfície da fossa do semilunar, existe um aumento dessa concentração de osso aí, e que vai fazer com uma carga maior nessa cortical volar, num sentido vertical, e é exatamente por isso que ela se parece muito com o fêmur proximal, e com isso é uma zona onde existe uma carga, uma pressão muito maior do que no restante. Então, nós vamos ter que fazer um estudo por imagem dessa região, para a gente poder fazer o diagnóstico da nossa fratura, e nós vamos buscar aí o ângulo de lágrima e vamos medir a distância entre
a cortical anterior e a cortical posterior e avaliar a profundidade da cavidade articular. Esses índices nos mostram se existe aí uma instabilidade ou não. E através da tomografia nós podemos evoluir a parte intraarticular e, com isso, desenhar um melhor planejamento cirúrgico. Então, nós sempre comparamos isso com o lado contralateral, e aí nós vamos ver que existe um aumento desse ângulo aí quando existe uma retração dessa goteira, da chamada da gota de lágrima aí da fossa do semilunar. E quando nós medimos a distância entre a cortical anterior e a posterior, nós vamos ver um alargamento, existe um aumento dessa distância. Da mesma forma que vai existir aí um afundamento maior nessa superfície articular, mostrando aí uma altura um pouco maior do lado fraturado. Nós temos que tomar cuidado aqui com duas armadilhas. A primeira é a separação dessa cortical dorsal, porque nós vamos ter uma perda do ângulo volar, de inclinação volar, devido a essa divisão na cortical dorsal. E também com a fragmentação volar, porque nós temos que tomar muito cuidado quando a fossa do semilunar está separada da fossa do escafoide. Isso muda completamente o nosso planejamento, a nossa fratura que temos que tratar. Então, está aí um exemplo dessa separação da cortical dorsal e aqui uma fragmentação volar. Vocês observem aí que tem até um afundamento maior na parte do escafoide. Esse trabalho eu achei muito interessante, que ele tenta classificar, mapear aí com uma montagem em 3D, aonde está acontecendo essas fraturas da parte volar do semilunar. E isso daí deriva de um outro trabalho, que é do grupo do Gregory Bain também, que eles mais ou menos desenharam aonde se inserem os ligamentos rádio semilunar curto, rádio semilunar longo e o rádio escafo captato, para ver qual deles existe envolvimento com o fragmento quebrado. E aí nós vamos medir também uma instabilidade na rádio ulnar distal, para ver se tem ou não, que ela deve ser considerada para avaliar o nosso tratamento. Então, eles desenharam os ligamentos na superfície desses cortes axiais e coronais, e aí, aonde acontecia o maior número de fraturas, eles colocavam mais traço e mais cor. Então, vocês observem aí os ligamentos. O rádio escafo captato é o mais lateral, depois o rádio semilunar longo e depois o rádio semilunar curto. E nessa ordem nós vamos caminhando da fossa do escafoide para a fossa do semilunar. E com isso nós temos que estar atento, porque uma instabilidade com o ligamento preso pode nos trazer uma imagem desse tipo. Então nós vamos ter aqui basicamente dois modelos, dois padrões de fratura. Um que vem da instabilidade palmar e o outro que vem da instabilidade axial. A instabilidade palmar, ela cursa com uma subluxação palmar, mas o ângulo da goteira de lágrima, ele está mantido na sua angulação normal. E vai acontecer em um mecanismo de cisalhamento. Então, nós podemos observar nessa animação, que o Gustavo Gomes, da Argentina, me cedeu gentilmente, que existe aí a subluxação palmar, o ângulo está relativamente preservado, mas um cisalhamento aí. E nós vamos fazer a sustentação com uma placa e fixar esses fragmentos para recuperar o paciente e botar ele para movimentar o mais breve possível. Já no padrão de instabilidade axial, nós vamos ter uma subluxação dorsal. Então, com isso, o ângulo vai estar menor do que 45 graus, ele se inverte aí, é como se a parte distal da cortical ela afundasse para o centro e a parte volar permanecesse no lugar, e existe aí um mecanismo de avulsão, que nós podemos verificar nessa animação aqui. Com isso, na hora que nós fazemos a redução e colocamos a mesma placa, o fragmento, por ser pequeno e distal à placa,
ele vai escapar e nós vamos ter uma subluxação. Esse é o problema do fragmento muito pequeno na fossa do semilunar, quando a gente não consegue fixar com uma placa volar. Essa é a principal causa de falha no tratamento aí. Nós podemos lançar a mão de uma placa além da linha divisora de águas e colocar um parafuso aí segurando isso, mas nós vamos invadir aí o índice de Song e o nosso implante vai ficar muito próximo dos tendões. Com isso, nós vamos ter um risco maior de ruptura de tendão, então nós já devemos prevenir o nosso paciente de uma necessidade de uma segunda cirurgia para remoção desse implante. Então, como é que eu faço isso? Respondendo a pergunta do Robson. Eu separo os dois tipos principais de fratura, aquelas que são isoladas e aquelas que são combinadas. Combinadas, nós estamos falando da parte volar, que tem a fossa do semilunar acometido. Então, quando eu tenho um acometimento, como essa fratura, uma fratura em 4 partes aí, eu prefiro fazer a via de acesso de Henry normal, e com isso nós conseguimos fazer a redução dessa fratura por via volar, e aí vocês observem esse fragmento sendo reduzido, estava totalmente fora do osso, nós levamos ele de volta. E fizemos, nesse caso, uma fixação provisória com fios de Kirchner, e na época que eu operei essa fratura, não existia essas placas que chegavam até a frente da linha divisora de águas, então eu utilizei esses fios de Kirchner por baixo da placa para que fizesse a osteossíntese. É uma dica para vocês quando não tiverem todas as coisas disponíveis. Esse trabalho eu achei muito interessante, porque o próprio autor chama atenção para isso, pensando fora da caixa, que ele orienta exatamente como é que nós vamos customizar o nosso tratamento. Então, cada tipo de fratura é diferente, e aí nós vamos lançar mão de placa, de parafuso, de placa gancho, podemos fazer banda de tensão, parafuso sem cabeça, da forma que a gente conseguir melhor. Para isso, se é uma fratura isolada da fossa do semilunar, eu prefiro usar esse tipo de acesso, que é um acesso mais medial, direcionado para essa faceta. Então, a gente faz o acesso mais medial, ele pode ser aí estendido ou não. Se ele se estende, nós podemos, inclusive, abrir o túnel do carpo para a colocação dos implantes nessa região. E aí, esse outro trabalho também bastante interessante, ele tenta classificar para te ajudar com a sua definição. Então, nas placas volares, a gente tem que colocar a placa, mas temos que chegar até a fosseta do semilunar para fazer esse apoio. E aí, com isso, colocar o parafuso em 2 fileiras. Uma que vai fazer o apoio subcondral e a outra que vai fazer a sustentação da cortical dorsal. Então, esse é um caso que nós utilizamos essa via medial, era uma fratura isolada aí, e nós fizemos opção por 2 parafusos sem cabeça. Existe a possibilidade de usar a placa gancho, essas placas com desenhos especiais, mais avançados aí. Hoje tem no mercado até placa que chama placa da fosseta do semilunar. Essas placas tipo frame, que consegue pegar também uma parte maior. E ainda os fragmentos específicos que foram desenhados por Robert Medoff desde 1994, que isso tem, e a gente pode até fazer isso de forma artesanal com fios de Kirchner e um parafuso. Eu chamo atenção aqui para os 2 fatores de risco que o Beck publicou em 2014, em que nós temos que tomar cuidado quando temos um degrau, um afundamento maior do que 5 milímetros e um fragmento menor do que 15 milímetros na parte distal do rádio. Então, para casa, eu deixo para vocês a mensagem que deve sempre fazer o melhor planejamento possível, entender o padrão de fratura que você está tratando, escolher a via de acesso da forma que mais for adequada, sempre fixar o canto ulnar do rádio para corrigir a rádio ulnar distal e, obviamente, fixar o fragmento volar para evitar uma subluxação do carpo.
Muito obrigado. Era isso que eu tinha para vocês. Estou disponível aqui para alguma pergunta, se ficou. Obrigado, Tufi. Excelente aula. Eu fico aqui imaginando quantas lesões dessas passam pela gente subdiagnosticada. Que realmente é difícil você ter essa imagem, definir se esse fragmento ele necessita, ele é pequeno, né, dentro desses parâmetros, ou se ele realmente vai ser sustentado aí por uma placa. Isso sai somente na tomografia. Na radiografia, você realmente não tem como definir, né, o tamanho desse fragmento para a colocação da placa. Se você vai utilizar a placa normal ou alguma placa especial para esse fragmento. Tem algum macete, alguma coisa que... A tomografia ajuda muito. As fraturas intraarticulares a gente tem pedido de rotina. Agora, sempre entrar preparado, né? Porque às vezes um traço mais que a gente não prestou atenção ou que não mostrou com detalhes, ou que não tivemos oportunidade de estudar com a tomografia, se na hora a gente se depara com ele, eu sempre começo a minha osteossíntese pelo lado ulnar. Eu sempre adapto a placa o mais ulnar possível, tomando cuidado, obviamente, para o parafuso não ficar intraarticular na rádio ulnar distal. Mas eu sempre começo por ali. Na parte do lado radial, do lado do escafoide, nós temos condição de inclinar o parafuso, de usar uma placa mais larga, chegar mais próximo, é suficiente. Mas do lado ulnar, eu sempre procuro escorar ali o mais próximo da cortical medial. Ok. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma questão? Tufi, meu amigo, liberado para o seu voo, um bom voo. Aproveite. Eu vou seguir vocês pelo aí. celular agora. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Grande Tufi. abraço. Boa noite, obrigado. Boa viagem. Obrigado. Pedrão, vamos seguir com você, está tudo pronto? Pronto, a hora que você quiser. Vocês que mandam. Vamos embora, então, senta o aço. Vamos nessa. Na verdade, esse assunto aqui, ele é um assunto mais... Tá dando para ver aí direitinho? Tá escutando? Perfeito, meu amigo, tudo perfeito. Essas são as fraturas da coracoide, né, que você tem nas fraturas da escápula, né, que são as fraturas que são realmente raras, né, são fraturas que difícil acontecer, ainda mais quando a gente vai falar em fraturas isoladas da fratura da coracoide. É muito difícil, né? Então, para vocês terem ideia, são 8,2% das fraturas da coracoide e da espinha da coracoide associadas, né? E 1% de todas as fraturas e 5% das fraturas do ombro. Então, são fraturas específicas. E, na grande maioria dessas fraturas, elas vêm associadas com as fraturas da escápula, né? Com o colo da escápula, vem o conjunto todo associado junto. O que tem que chamar a atenção é que o coracoide ele é importante porque ela é uma área de concentração, de fixação de tanto músculo como ligamento. Então, ela é uma área para dar estabilidade no ombro, ela é uma área muito importante. Tá? E o pessoal não valoriza muito. E tanto que ela é chamada de lighthouse of the shoulder. Eu não sei se não valorizo muito por causa disso, ou porque acho que só que é um pedaço de osso pequenininho que tem na escápula, né? E o lighthouse of the shoulder é o farol, é o tal do farol, quer dizer, o farol que chama a atenção que abaixo daquilo ali tem muita coisa perigosa. Abaixo daquilo ali, você tem que tomar um cuidado muito grande quando você vai trabalhar com esse tipo de fratura. Então, é um padrão de fratura que é muito abandonado, o pessoal não gosta de trabalhar muito em cima dela, e ainda por cima perigosa, mas necessária de tratamento. Então, lembrando sempre que essas fraturas, elas raramente são fraturas que não têm desvios, por causa, como eu já falei, da ação da musculatura, principalmente do tendão conjunto e do pequeno peitoral, vem associado aos ligamentos, e essas fraturas têm esses desvios clássicos. E aí o que foi interessante, que veio essa classificação, o Eiris fez essa classificação que foi muito interessante. Ela é uma classificação simples, banal, né? Ele distribui ela, classifica em 5 tipos, e basicamente ela é anatômica. E se você for ver, ela é anatômica, mas ela mostra onde tem uma área de mais estabilidade
porque tem ação tanto ligamentar quanto muscular e menos estabilidade. Então, é simples você imaginar aonde você vai chegar e ter a obrigação de tratar. E ainda mais, com esse padrão de classificação, e sabendo qual é o traço de fratura, por isso que a imagem é importante nesses casos, você sabe se tem a possibilidade de tratar conservador ou o tratamento vai ser cirúrgico. As indicações, basicamente, das fraturas da coracoide, que não raramente eu chamo de coronoide, né, são as fraturas da coracoide do ombro, que é o ombro instável, que ela dá estabilidade e acaba sendo instável, são as fraturas de extensão para o corpo da escápula e da glenoide, que são as fraturas associadas, na verdade, à escápula em si, e aquelas fraturas onde você imagine que você vai fazer o tratamento conservador, a ação muscular ligamentar não te permite, e você começa a notar que essas fraturas elas começam a caminhar para a não união. Então, é isso que funciona. Então, são fraturas basicamente como essas que vocês estão vendo. Assim, padrão de fratura que é comum acontecer na coracoide, tá? Bom, se vai tratar, e aí você vai tratar escolhendo a mesa simples, coxim, se você vai fazer ele de cubo dorsal, ou se você vai fazer em cadeira de praia, esse é uma escolha exclusivamente do cirurgião. O importante, na verdade, é você saber que você consegue ter uma imagem onde você consegue ver a redução deste fragmento, que é bastante irregular, para conseguir a fixação, para conseguir a tua síntese. Então, uma das grandes preocupações é posicionamento e a imagem que você tem que fazer para tratar esse padrão de fratura. Então, você precisa ver essa fratura para saber onde vai botar os seus parafusos, não é isso? Então, está aqui o exemplo de uma fratura. Essa seta amarela que vocês estão vendo é uma fratura do tipo 2 de Eire, onde você vê a coracoide sendo puxada para baixo, normalmente, né? Para baixo e para dentro. E esse paciente tinha uma característica. Ele reclamava muito de dor. Mas uma fratura dessa? O paciente está reclamando de muita dor no braço? Uma fraturinha dessa aí, nem consegui ver. Você acha que ele não aconteceu nada com ele. É uma fratura muito simples. Então, vamos fazer o acesso, já que está aqui reclamando. O acesso não é um acesso muito complicado, você vai direto sobre ela, um acesso transverso sobre ela, e aí, nesse caso, foi fixado com 2 parafusos 2.7, conseguimos 2 parafusos até nesse caso, dando uma estabilidade, e o paciente acabou a dor, o normal. Na verdade, quando nós fomos fazer a cirurgia desse paciente, se você voltar, for ver essa fratura está direcionada, está apontada, está sendo puxada e está sendo imprensada no feixe vasto nervoso. Então, ele não reclamava por causa da fratura, ele reclamava que o feixe vasto nervoso dele estava sendo comprimido, e por isso que ele reclamava tanto. E por isso, depois da cirurgia, é a mesma coisa que nada. São 4 meses após a cirurgia e ele era normal. Então, tem que pensar nisso. Cuidado com a não indicação, porque o fragmento é pequeno, mas às vezes as complicações são grandes. E aí, nesse trabalho, ele fala exatamente isso. Esse trabalho é exatamente falando que esse padrão de lesão, onde parece muito pequeno da coracoide, ele vai direcionar para a parte medial e para baixo, que é a ação do pequeno peitoral e do músculo conjunto sobre essas estruturas e vem a dor. Infelizmente, essas fraturas são fraturas que não são simples assim, né? Elas vêm sempre acompanhadas, e a principal acompanhamento dela é a luxação acromioclavicular. Esse é o padrão mais comum da associação da fratura da coracoide com a luxação. Essa é a associação mais comum. É claro que pode ter fratura de clavícula distal, pode ser fratura da clavícula comum, normal, diafisária, pode ter fratura de corpo da escápula, aí vem a associação entre fratura de escápula associada a uma fratura da coracoide, que não é o nosso caso. No nosso caso, vamos falar sobre a fratura da coracoide em si, não é isso? Então, esse é um paciente, 64 anos de idade, gosta de andar de bicicleta, foi andando de bicicleta e fez essa fratura. Então, ele fez uma fratura bilateral da clavícula, associada a uma fratura, na seta dá para ver uma fratura da coracoide associada, a fratura da coracoide associada, e por cima fez uma fratura do rádio distal. Tá?
essa é a tomografia computadorizada em 3D, que vale a pena fazer, vale a pena analisar por todos os ângulos qual é a direção da fratura, porque vai te ajudar na tua fixação da fratura, né? Na grande maioria das vezes, essas fraturas vêm associadas com a crista da escápula também, tá? E aí foi fazer o batente para segurar a coracoide é a fixação da clavícula, feita a classificação da clavícula, e aí é um macete bacana. Essa ideia é muito genial, porque quando você tem esse tipo de lesão, lembra nós falamos? Você tem a ação do pequeno peitoral e do tendão conjunto. E vão puxar isso sempre para baixo. E vai estar sempre para baixo. E para reduzir fica difícil. Então, pega um etibond, pega um fio mais potente, passa por baixo dessa estrutura, não precisa ser toda a coracoide, não, pode ser só pela massa de músculo dela. E puxa ele medialmente e superior. Nisso, você vai reduzindo o desvio da sua amiga coracoide, né? E aí, então, com o dedo, você vai palpar e vai saber aonde você vai fixar. Normalmente, esse dedo aqui é do auxiliar, tá? Eu não boto esse dedo aqui, auxiliar que deixa o dedo aqui, para saber se eu estou no caminho certo ou não. E para achar esse caminho, também não é muito fácil, tá? Você está vendo aqui? Esse é o dedo que você põe na escápula, na face anterior da escápula, empurrando, na verdade, ajudando a redução da tua fratura e ajudando a ter a direção do teu parafuso. Esse é o teu dedo, e aí você consegue, então, essa fixação que você vai fazer. Então, é um fio simples, uma manobra simples, uma técnica simples e que ajuda você a fazer com acesso até pequeno, fazer redução. Ou então, dependendo do traço da fratura, você sabe qual é a direção que o seu fio vai entrar. Aí entra a classificação deles e entra uma boa imagem que você vai ter que ter a fratura da coracoide. Então, dependendo do traço que você vai ter, o teu fio vai ter que ser orientado. Mas sempre pensar que o teu parafuso que vai entrar, ele tem que pegar a maior massa de osso para garantir a estabilidade da tua escápula, porque ela sofre muita ação muscular e tendinosa. Então, ela ligamentar. E aí ela sofre uma ação grande. Então, tem que ter um parafuso com uma estabilidade muito boa para você dar. Eu sempre faço de ter uma escápula sempre no centro cirúrgico, ajudando a ter uma ideia de como o meu fio, o meu parafuso, o meu guia me daria para fazer a redução desse padrão de fratura. Isso eu sempre tenho, eu caminho comigo, porque eu olho, eu tento olhar, porque eu preciso disso. Eu preciso dessa fixação, eu preciso de um parafuso longo, de preferência, tá? Para você pegar a maior massa possível, que é essa região que é a maior massa de osso da escápula, e é ele quem vai fazer a estabilidade da tua fratura. Lembrando sempre vocês, depende do traço da fratura, tá? Então, esse é aquele paciente, foi feito, então, a estabilidade das clavículas, foi feito um parafuso para fazer a estabilidade, agora sim, já com os ligamentos e a musculatura na posição, e aí esse é o resultado final do paciente depois de 3 meses de cirurgia, tá? Infelizmente, é esse o que a gente vê na maioria das vezes, tá? Esse é um paciente, ele é pedreiro, né? Ele é pedreiro, e ele caiu da laje, e aí ele fez essa fratura. Então, esse é o padrão que a gente vai encontrar com a maior frequência. É a fratura, você consegue ver a fratura da coracoide, com a escápula, com a crista associada, e com a subluxação. O que acontece na cirurgia é que, quando você dá uma estabilizada nessa luxação, ou subluxação que você está vendo, estabiliza e coloca o teu parafuso, a sensação que vai dar na gente é que está ótimo, está tudo bem, eu não preciso mexer mais. Então, não é verdade. Não é verdade. Essa fratura, com uma associação, principalmente da coluna clavicular, ela perde se você não fizer uma estabilidade, qualquer que seja a estabilidade que você vai fazer. Você precisa manter a subluxação ou a luxação da coluna clavicular e fazer a fixação do seu processo coracoide, para ele dar estabilidade, porque senão você perde, senão você vai perder. Então, esse é o paciente, 64 anos de idade, também, que sofreu a queda da laje. Então, um senhor até, e conseguiu resultado bom para esse tipo de fratura. O que acontece é isso aqui com a gente. Isso é que acontece. Você bota ele na mesa, esse é um paciente, fratura da coracoide, parece que não tem nada
na crônica clavicular, não tem nenhuma outra situação que você possa aqui ficar mais preocupado em estabilizar essa fratura, parece que não tem nada demais. Quando você sai da sua cirurgia, esse paciente tinha, sim, senhor, uma subluxação, o parafuso não segura, isso levanta, só o ombro desce, na verdade, sobe, e você perde a sua fixação. Então, a conclusão maior que tem é fraturas de coracoides com associação tem que tratar as fraturas associadas, senão ela não consegue ficar estabilizada, você não consegue garantir, porque as forças atuantes sobre ela são muito grandes, que você vai ter. E isso aí é corroborado pela literatura, e essa foi interessante, porque foi uma revisão sistemática que foi vista, com 97 pacientes estudados, né, com 97 estudos, com 197 pacientes estudados. Ele fala, nas fraturas que tiver uma instabilidade, não tem jeito, tanto as mais simples, as mais complexas, tem que fazer uma estabilidade. As que forem mais estáveis, que não tiver nada acompanhando, você pode fazer o tratamento, então, sim, conservador, caso não tenha nenhuma complicação. Resumo, elas são fraturas raras, mas não é porque ser fraturas raras, elas vão ter que ser abandonadas. Isso é diferente de fratura rara e abandonada, porque são difíceis. Então, cuidado, né? Lembrar que a coracoide, ela é o farol, ela é o lighthouse, né? Ela chama atenção de estruturas ao redor que têm que ser analisadas, né? Acompanhar as lesões associadas. Na verdade, não é acompanhar, é tratar as lesões associadas, porque ela sozinha ela não consegue estabilizar. E, evidentemente, observar o padrão de cada fratura, você consegue fazer a cada fixação de uma maneira melhor possível para o resultado final ser bom. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Maravilha, Pedrão. Excelente, lesão rara, né? Eu acho que salientar aí para todos que o importante é suspeitar para se fazer o diagnóstico. Muitas vezes, como ela vem acompanhada da luxação acromioclavicular, é subdiagnosticada. Então, trata-se a luxação e não trata-se o coracoide, né? Porque não se faz o diagnóstico. Gostei do macetezinho da redução com a laçada. Isso é boa, né? É interessante. Alguém tem alguma pergunta aí para o Pedro sobre a aula do coracoide? A gente tinha uma pergunta aqui no chat, mas eu acho que você respondeu, que foi, acho que uma pergunta do Esteban. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O Zé Félix está perguntando para a gente aqui, qual o parafuso utilizado? Precisa passar a cortical oposta? Como é que você mede o parafuso, Pedro? O que você usa aí para fixar? Na grande maioria das vezes, a gente consegue um bom parafuso ali para segurar, acaba sendo o 2.7, ele não tem muito longo, ele não é grande o suficiente para alcançar. Porque se você botar um parafuso muito grande, muito largo, na verdade, né, na coracoide, você destrói a coracoide, você enfraquece a coracoide demais. Até por uma ação de força muscular, mas se o paciente for forte. Então, a ideia é você botar parafuso 2.7. Ela não precisa avançar na outra coracoide, na outra cortical, não precisa. Se você associar um parafuso, tá? Agora, se você tiver espaço, vamos supor que você tenha uma fratura que ela é oblíqua, ela é grau 3 e ela direciona, na verdade, para trás, e não para baixo, e não para a região abaixo da glenoide. Então, se você tiver espaço, você pode espalhar 2 parafusos, 2.7, abrindo esses parafusos para dar estabilidade, para não deixar puxar e sair. Mas não precisa ir para o outro lado, não. Maravilha. Não faço. Você perguntou se tem algum macete para direcionar o parafuso, para botar a direção do parafuso. O que você usa? É o dedo do teu assistente, quando ele grita é porque você furou, e aí você vai guiando. Quando ele grita é porque eu estou muito para frente, né? Quando ele não grita, ele está para trás. Mas eu tenho que ter intensificador para saber se não estou muito para trás, né? Então, eu direciono, mas eu sempre tenho uma escápula comigo do lado, porque eu tenho noção como é que o paciente estaria dando e onde estaria entrando. Isso facilita para a gente saber a direção do maior maciço que eu preciso. Eu preciso do maciço, senão não segura, não. Maravilha. Alguém, alguma pergunta a mais? Esteban e Zé, espero que tenham sido respondidos. Vamos dar continuidade agora. Grande Jean Clay. E aí, Jean, tudo pronto aí? Tudo pronto, só coloca aqui a apresentação. Boa noite a todos.
Primeiro, agradecer a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com pessoas tão ilustres e grandes amigos. Zé Otávio, Pedro, Palotino, Robinho, enfim, Guga. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Tá? A apresentação está aparecendo aí, Palotino? Tá sim, meu amigo, perfeito. Pode botar em módulo de apresentador aí de tela e reproduzir que está perfeito. Ok. Então, coube a mim falar um pouco sobre as fraturas do tubérculo maior e nessa sessão titulada de Como eu faço. Bom, de um modo geral, a gente vai falar um pouco sobre o assunto, né? Vai trazer uma introdução ao assunto, e a gente vai entrar direto ao ponto, falando de quando operar, quais são os princípios que a gente tem que usar para o tratamento cirúrgico, lembrar da anatomia, os parâmetros de anatomia que a gente precisa restabelecer, e a partir daí falar das opções de tratamento e, basicamente, a técnica cirúrgica daquilo que a gente já usa há algum tempo aqui para as fraturas do tubérculo maior. Então, a gente está falando de um segmento cujas fraturas na região proximal do úmero correspondem a cerca de 80% das fraturas do úmero em geral. Se a gente falar das fraturas isoladas do tubérculo maior, se acredita que seja em torno de 10%. E a grande maioria dessas fraturas vem associadas à luxação do ombro. Bom, indo bem direto ao assunto, quando é que se indica a cirurgia? Claro, por se tratar, na maioria dos casos, de fraturas, luxações, essa decisão tem que ser tomada somente após a redução, porque boa parte das fraturas, luxações, depois de reduzida, você tem uma boa redução do tubérculo maior. Então, a grande maioria dos casos, a literatura mostra que não há necessidade de você fixar essa fratura. Mas o fato é que desvios maiores do que de 5 milímetros, é que é importante a gente entender que esse acima de 5 milímetros serve para qualquer plano. Por muito tempo, a gente olhava muito para o desvio superior do tubérculo maior, só que não necessariamente eu preciso de um desvio superior para que eu tenha uma indicação cirúrgica. E aí, quando a gente, de um ponto de vista prático, quando eu tenho uma fratura de luxação, a primeira coisa que você faz é reduzir a luxação, só que tem que ter muito cuidado com essa imagem aqui. Essa imagem onde ocorre um total desaparecimento do tubérculo. Se a gente ficar procurando o tubérculo na região subacromial, muitas vezes eu vou estar diante de uma situação como essa, que eu não tenho o tubérculo, e eu preciso de uma imagem melhor, e a tomografia ela é extremamente elucidativa nesse aspecto, e aí quando você pega uma imagem melhor, você vai perceber que o desvio, na verdade, é um desvio posterior, que é tão danoso quanto o desvio superior. Então, isso tem que ser levado bem em consideração quando a gente está diante dessas lesões do tubérculo maior. O desvio posterior, talvez até um pouco mais frequente do que o desvio superior, tem que ser sempre pesquisado, e para isso a tomografia acaba sendo o exame de eleição. E quando a gente vai partir para o tratamento cirúrgico, a gente naturalmente tem que se basear em princípios. Para a fratura do tubérculo maior, a gente precisa respeitar muito alguns princípios. O primeiro, que naturalmente é restabelecer a anatomia, e depois a gente vai entender um pouco o porquê disso. O segundo é que a gente precisa anular as forças deformantes. E o terceiro, o objetivo final de qualquer tratamento de fratura, e nesse segmento não é diferente, eu preciso naturalmente restaurar a função do membro. Bom, em relação à anatomia, existem 3 parâmetros que eu preciso levar em consideração quando eu vou tratar as fraturas do tubérculo maior. O primeiro parâmetro é o ângulo, já conhecido por todos, é o ângulo de retroversão da cabeça humeral. Então, só lembrando como é que a gente calcula esse ângulo, a partir de um eixo transepicondilar e uma perpendicular com a linha da margem articular da cabeça humeral. Esse ângulo tem uma variação que gira em torno de 20 a 53 graus de retroversão, tá? Não antiversão, com uma média de 38 graus. Isso é importante. O segundo parâmetro importante para tubérculo maior é esse offset lateral do tubérculo maior. Então, como é que a gente mede esse offset? É a distância entre o centro da cabeça do úmero até o ponto mais lateral da superfície do tubérculo maior. Ele tem uma média de 25 milímetros, uma variação de 22 a 28 milímetros. Isso é muito importante. E, finalmente, a relação entre a cabeça, a altura da cabeça e o tubérculo maior.
Então, a gente tem que lembrar que essa distância que a gente mede a partir do topo da superfície articular até o topo do tubérculo maior, ela gira em torno de 5 milímetros. A literatura ela mostra para nós que uma redução adequada dos tubérculos, seja em qual fratura da região proximal do úmero que você tenha, é um dos principais fatores de bom ou mau prognóstico para aquela lesão. Muitas vezes, você tem uma fratura que parece ser uma fratura benigna, com uma fratura isolada do tubérculo maior, mas se você não toma o cuidado de restabelecer essa anatomia, a altura do tubérculo, o offset lateral, se você deixou o tubérculo muito afundado, esse paciente com certeza vai perder função. E a questão da retroversão é importante a gente lembrar que quando a gente for usar parafuso, e aqui eu vou falar muito de parafuso, esse parafuso ele tem que ser colocado de preferência no eixo da cabeça e lembrar que a cabeça ela é retrovertida. Bom, e as forças deformantes? A força deformante gerada pelo supraespinal, todo mundo lembra e é aquela que todo mundo se preocupa, mas nunca se esqueçam das forças deformantes, especialmente do infraespinal. Então, é o infraespinal que muitas vezes é o músculo vicariante e acaba fazendo com que o desvio, ao invés de superior, seja posterior. Então, naturalmente, na hora que a gente for tratar, precisamos levar em consideração essas forças e anular essas forças para que eu tenha um bom resultado. E para restaurar a função, eu preciso restabelecer a anatomia, especialmente os parâmetros que a gente conversou um pouco antes, anular as forças deformantes, e eu tenho que, naturalmente, usar um método de síntese que não prejudique o movimento. E quando a gente está falando de síntese, especialmente de placas, eu preciso posicionar minha placa de tal forma que ela não gere impacto, com isso não gere um prejuízo da função. Então, esse é um estudo bem interessante, de 2019, que fez uma análise, né, do impacto subacromial de acordo com a altura da placa e com a espessura da placa. E a conclusão do estudo, ela disse que quando eu uso placas de baixo perfil, de até 2,5 milímetros, e posicionadas cerca de 10 milímetros abaixo do ápice da cabeça, ou seja, normalmente 5 milímetros abaixo do ápice do tubérculo maior, nessa situação eu praticamente não tenho impacto, então a ocorrência de qualquer prejuízo na função pela posição da placa em si, ela é praticamente nula quando eu assumo este posicionamento. Em relação ao tratamento cirúrgico, existem inúmeras técnicas, no nosso meio, pontos transossos, parafusos de tração, eventualmente âncoras são talvez os mais usados. Em relação à placa, existe uma variedade muito grande de literatura de placas, né, específicas que a gente não tem aqui no Brasil, e tem a possibilidade da placa horizontal, que a gente teve o prazer de publicar junto com o Robinson e alguns outros colegas, em 2015, essa técnica com placa horizontal para tubérculo maior. E como é que faz a técnica? Como é que a gente opera esse paciente com fratura do tubérculo maior? A gente tem o hábito de usar a posição de cadeira de praia. Eu gosto muito do intensificador entrando por trás do paciente. Não, o via de acesso é uma via transdeltóide, uma via lateral, né? E o parâmetro cerca de 1 centímetro inferior à borda lateral do acrômio. Depois disso, a gente faz a amarria do manguito rotador com fio multifilamentar, então você pode usar um Etibon número 5, eventualmente um fio de alta resistência, mas é importante que você passe um ponto duplo pegando o infraespinal e também pelo menos um ponto no supraespinal. E por que eu digo pelo menos um ponto? A grande dificuldade dessas fraturas é quando eu tenho uma comunição importante e um osso de má qualidade. Então, muitas vezes, você tem que ir pescando as diversas porções do manguito para que você possa trazer os principais fragmentos, né, para a sua redução e, com isso, evitar que você deixe fragmentos subacromiais, que talvez seja o grande problema, especialmente quando eu tenho fratura cominutiva. E aí, depois disso, a gente vem com uma placa. Eu gosto de usar placas bloqueadas, terço de cano,
normalmente 4 ou 5 furos, o que define isso é o tamanho da região proximal do úmero. E aí, a gente costuma colocar isso cerca de 5 minutos de estar o ápice do tubérculo maior, para entrar naquela zona de segurança que o trabalho anterior mostrou para a gente. Eventualmente, fixação provisória com fios de Kirchner 2.0, e aí eu começo com 2 parafusos de rosca total esponjosos. O primeiro parafuso, ele pega o osso-são da região anterior, então normalmente é um parafuso que fica ali um pouco próximo do sulco biceptal. Então, se você tiver osso-são ali, a gente coloca no osso-são, e o segundo parafuso, esse fica posterior, também de preferência em osso-são, então fora da minha área de fratura. E aí, finalmente, 2 ou 3 parafusos bloqueados centrais. E por que bloqueados? Justamente para que a gente não comprima esse tubérculo, especialmente quando eu tenho uma fratura cominutiva, um osso de qualidade ruim, ou uma fratura com uma quantidade de osso pequena. Então, se você não tomar cuidado, corre o risco de você comprimir, e se você comprimir, você altera o offset. Se você altera o offset, com certeza esse paciente vai perder função. E aquelas amarrias que eu fiz no início da cirurgia, eu incorporo a placa, e elas abraçam a placa, lembrando que a amarria do infraespinal ela tem que ser colocada no eixo do infraespinal e a amarria do supra no eixo do supra. Então, ou seja, uma amarria entra de superior para inferior e a outra entra de posterior para anterior. Então, esse é o trabalho que eu citei anteriormente, que a gente publicou em 2015, falando de várias possibilidades de placas horizontais, capitaneadas pelo nosso brilhante Robinson. E a gente já tem um estudo aqui no serviço, com 12 pacientes, com o resultado de um UCLA médio de 30, com 100% de consolidação, e esse trabalho está em vias de publicação. Então, era isso que eu tinha que falar a todos os senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, João Clay. Obrigado aí pela aula. Realmente essa placa horizontal é bem interessante. Eu acho que naqueles doentes com qualidade óssea ruim, né, que é normalmente o padrão desse paciente de fratura isolada do grande tubérculo, eu acho que é realmente uma grande solução. Alguém tem alguma pergunta para o João Clay? João Clay, eu tenho uma pergunta. Você já utilizou placa de 2.7? Eu vi que são todas as placas de 3.5 milímetros ali que você utilizou. Placas simples, do nosso arsenal aí do cotidiano, em qualquer hospital público. Mas você tem experiência utilizando placas de 2.7 milímetros ou só as placas de 3,5? Ou tem algum motivo para você utilizar placa de pequenos? Na verdade, a placa de 3,5 é o que a gente tem usado, Paulotinho. O que eventualmente eu uso é que tem até um estudo bem interessante que mostra que quando eu tenho uma fratura isolada do tubérculo maior com um desvio inferior, em cerca de 70% dos casos eu tenho uma fratura oculta do colo cirúrgico. Então, eventualmente, nesses casos que eu imagino que posso ter uma fratura, que eu diagnostico uma fratura oculta, ao invés de usar essa placa, eu prefiro usar uma placa bloqueada para a região proximal do úmero, porque eu já trato o tubérculo e já protejo o colo. 2.7, te confesso que eu nunca usei, talvez porque eu acho que seja muito importante o parafuso de 3,5 de rosca total, o esponjoso, entendeu? Então, esse paciente que tem um osso ruim, que a gente só vai ter pega naquele osso bem subcondral, então eu me sinto mais seguro usando um parafuso com uma alma maior e com um diâmetro externo maior, que é o que eu vou ter na caixa de 3,5. Tá. Tem uma pergunta aqui do Marco Lacerda, João Clay. Se tem alguma complicação neurológica, se você teve alguma complicação neurológica aí na tua série? Não. Na verdade, a gente está bem longe aí do axilar. Eu não costumo... A gente não teve nenhum tipo de problema com o axilar. Até o próprio acesso não chega lá, Marcos. Então,
não é um problema, tá? A gente está cerca de, imagino, 2, 3 centímetros longe dele. Tá. Posso, O posso, posso dar um Lancaster. pitaco? Posso dar um pitaco? Claro, professor. Claro, pode, Pedrão, lógico. Quando eu faço o acesso pequeno do transdeltoide, né, principalmente em pessoas idosas, que o músculo é muito mais frágil, não é isso? A pele é frágil e você pode desgastar e você pode então entrar em conflito com o axilar. Eu dou um ponto no final do meu acesso. Então eu faço um acesso e no final do acesso eu dou um ponto, qualquer fio, dou um ponto que não me permite abrir. Porque se eu pegar uma pessoa idosa, a ideia é eu abrir, e quando eu abro, quando eu começo a me sentir desconfortável, não consigo reduzir, me atrapalhar, o que for, eu começo a abrir demais, você pode ir contra o axilar. Então eu dou um ponto, que aí o ponto me garante eu não esgarçar nada. Só para acrescentar o que o Jean-Claude já tinha falado. Maravilha, Pedrão. Jean-Claude, estou perguntando Perfeito, se Pedro. pode usar a sutura transóssea com Itbond. Se você usa a sutura transóssea com Itbond ou se ancora sempre na placa. Não, ancoro sempre na placa. Até porque o acesso não é muito grande, e se eu for usar transósseo, já vou ter que abrir um pouco mais, aí começa a avançar para a região próxima do axilar, que é mais ou menos o que o Pedro falou aqui. É uma opção, mas por isso que eu entendo que os dois parafusos periféricos, o parafuso mais anterior e o posterior, eles são a chave para o sucesso dessa síntese, porque tudo eu vou me basear neles, né? Então, se eu tenho uma boa fixação com o parafuso anterior e posterior, né, normalmente isso é o suficiente para que eu possa ancorar na placa o manguito e com isso não tenha problema. A grande dificuldade dessa fratura, sem dúvida, são os casos de osso de qualidade ruim e muito cominutivas. Então, esse é um paciente que tem que ter muito cuidado, porque, com frequência, os fragmentos eles estão ali, não estão solidarizados, e aí, na hora que você está passando o ponto no manguito, eventualmente você percebe que tem um fragmento ou outro que escapou, e isso você tem que ir lá e pescar e trazer de volta para cá. E em relação até isso, um macetinho é você dar o ponto no intervalo. Então, muitas vezes você tem uma força, é um paciente que já vem com um supra um pouco ruim, e aí você acaba dando um ponto no intervalo e anulando um pouco dessa força, principalmente do infra de posteriorização do fragmento do tubérculo maior. Tá. Pergunta do Daniel aqui, gente. Nos fragmentos grandes e únicos, já usou parafusos de dupla compressão, tipo Ebert ou cônico? Tem alguma Já, experiência? o parafuso grande, osso bom, dá para você usar isso. A minha única preocupação, eu usei parafuso com arruela, a minha única preocupação é justamente você acabar comprimindo demais esse parafuso, esse fragmento, e aí com isso você altera o offset. Se alterou o offset, o resultado funcional vai ser ruim. Então, essa aqui é a grande preocupação. Dá para usar? Dá. Se for um fragmento grande, único, osso forte, você pode simplesmente resolver um parafuso. Inclusive, uma das radiografias que eu mostrei, o caso que foi para publicação, a gente usou, era um fragmento grande, a gente usou a placa em cima e um parafuso de tração embaixo com a arruela, um parafuso inclusive de 3,5. Então dá para usar? Dá, mas para esse caso assim, muito específico, osso bom, de boa qualidade, fragmento único, grande, aí você pode usar. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta para o Jean-Claude? Jean-Claude, tem uma última pergunta aqui para você. Esses pacientes variavelmente são idosos, né? E a gente às vezes abre e ele tem ausência do supraespinhal, cabeça careca. Nesse caso, você muda teu método de fixação ou você ainda usa a placa horizontal? Então, se ele não tem manguito, normalmente o tubérculo não desvia. Porque quem desvia é o manguito. É ele que gera o desvio no tubérculo. Mas se acontecer isso, puxando aqui para a memória, eu já vi situações de eu ter lesão associada, Palutino. Eu já vi paciente que tem um infra bom e um supra com uma lesão associada. Aí, nesse caso eu fui lá e reparei o supra junto. Então, mais um motivo para poder
trazer o supra para a placa. Mas, se por acaso acontecer uma situação dessa hipotética, muito provavelmente eu vou ter um fragmento de qualidade muito ruim, porque eu já não tenho mais nenhum tipo de ação ali muscular, então o resultado funcional já não vai mudar muita coisa, entendeu? Tá, ok. Então, acho que é uma fratura que o comportamento dela já passa a ser bem diferente, porque é um osso que não está sendo exigido do ponto de vista biomecânico, já que ele não tem inserção nele. Maravilha. Senhores, senhoras, alguma pergunta a mais para o Jean Clay? Então, Jean Clay, muito obrigado aí pela aula, muito obrigado pelo seu tempo, Tufi, Pedrão. E em nome da diretoria da Sociedade Brasileira de Trauma, em nome do nosso presidente, José Otávio Hungria. Zé, quer falar alguma coisa? E encerrar a sessão aqui. Então, Só queria agradecer você, inclusive, pela coordenação e pela aula, o Tufi, o Pedro e o meu amigo Jean Clay também, pelas brilhantes aulas, pelas explanações, as respostas, as perguntas, as dúvidas. E agradecer poder contar conosco numa quarta-feira à noite, são quase 9 horas da noite já, para poder trazer conhecimento para todos nós. Queria agradecer e a diretoria por me ajudar, nos apoiar nessa atividade online que a gente faz já há algum tempo. E queria convidá-los para o mês que vem, a última quarta-feira de julho, é o quinto encontro das Sociedades Latino-Americanas de Trauma, que nós vamos falar sobre fraturas da extremidade distal do húmero e fraturas da extremidade proximal da ulna. A gente manda mais para frente o flyer, confirmando os horários e os palestrantes das outras sociedades também. Obrigado a todos, uma boa noite e um bom final de semana. boa noite, obrigado a todos. Boa noite, boa noite. Parabéns a todos, hein? Um abraço.